Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones e hoje nós temos o prazer de receber o Dr. André Evaristo Marcondes. Ele é ortopedista e especialista em cirurgia de coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Dr. André, seja muito bem-vindo ao Ícones. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Sou super fã do programa de vocês. Obrigado pela oportunidade. Conta pra gente a sua história na medicina, como é que você escolheu essa área, já era um desejo desde adolescente, como é que foi a escolha da profissão? Assim, meus pais são médicos, minha mãe é pediatra, meu pai é ortopedista, então eu já tenho a veia médica na família. Fui fazer ortopedia por influência do meu pai e depois eu fui fazer cirurgia de coluna por acreditar que o movimento é fundamental para a manutenção da vida e da qualidade de vida. Então, vida é movimento, é um lema que a gente vem trazendo. E as patologias da coluna, muitas vezes, elas limitam esse movimento. Então, o sonho era não permitir com que o corpo virasse uma prisão para o indivíduo. Então, foi com esse sonho que eu decidi fazer cirurgia da coluna e já estou há alguns anos aí nessa carreira aí. Gostei dessa frase, vida é movimento. Vida é perfeito, movimento, né? Porque a partir do momento que as pessoas vão envelhecendo e os movimentos ficam comprometidos, realmente a qualidade de vida cai, a pessoa vai tendo uma série de problemas, então é uma definição muito boa isso. Exatamente. E hoje eu trabalho em 2 locais. Um é no Hospital Sírio-Libanês e o outro é na CD. Esse logo é da CD. Então, vida é movimento, é o padrão da instituição da CD voltada para as crianças deficientes. Hoje, quantos por cento da população brasileira tem algum problema de coluna? Mais ou menos 80 a 90% da população acima dos 65 anos apresenta alguma alteração no exame de ressonância, se ele fosse feito ao acaso, e 80% da população vai necessitar de tratamento da coluna especificamente em alguma fase da vida. Então, se a gente for discutir a cirurgia de coluna ou a estrutura da coluna de uma maneira mais a fundo, teria que ser encarado como um problema de saúde pública. É a principal causa de afastamento hoje no INSS. Os custos para a saúde pública são gigantescos. É a segunda principal causa de ida ao pronto-socorro fora do momento de pandemia. Então, realmente, a coluna ela é uma estrutura fundamental, não só na sustentação do corpo, na transmissão ou na comunicação do cérebro com o organismo, mas no controle, inclusive, financeiro dos estados. E quais são as principais queixas? Você tem como 2 principais queixas, você tem dor e deformidade, além das perdas de movimento. Então você tem acidente automobilístico, facada, tiro, toda a parte traumática. Você tem as deformidades como escoliose, persifose e outras deformidades cabíveis. Você tem a dor causada por câncer, tumor, neoplasia, outros tipos de lesões. E o mais comum e mais frequente são as queixas de dor relacionadas a doenças como hérnia de disco, protusão ou patologias do próprio disco intervertebral. E como que é receber um paciente desse que sofre de dor, que tem a qualidade de vida comprometida e devolver para ele uma vida mais saudável e mais feliz? Assim, você me fez uma pergunta super difícil, que você é super expressiva, e a maneira que você fez minha pergunta assim, é uma coisa que me toca isso. É difícil você descrever, porque a maioria dos pacientes que chegam para a gente, eles chegam num estágio de sofrimento real. E a grande maioria deles a gente consegue devolver para a vida normal. Quando essas pessoas fazem um tratamento cirúrgico, passam por um procedimento, às vezes 6, 8 meses depois, quando ele volta no consultório, ele fala assim: nossa, doutor, eu nem sabia quanto eu estava doente. A minha vida é tão diferente hoje de 6 meses atrás que eu nem sabia quanto eu estava doente. Outros vêm e falam assim: nossa, doutor, eu achava que era velhice. Eu achava que eu estava velho, mas eu não estava velho, eu estava doente. Então, sem dúvida nenhuma que a gratificação é enorme. Ou seja, as pessoas se acostumam com a dor. E isso é super... Nossa, eu ouço isso todo dia e para mim é super desgastante e frustrante ouvir isso. Mas todo dia alguém chega e fala assim: nossa, doutor, eu tenho tanto tempo que eu tenho dor que eu tô até acostumada. Aí você fala que você toma para dor. Não, eu não tomo nada, porque essa dor já me acostumei com essa dor. Não existe se acostumar com essa dor. Você está alterando o seu emocional, você está alterando o seu equilíbrio, você está descontando nos seus familiares sem perceber. Então, a gente teria que realmente dar uma atenção maior para esse público.
Outra coisa que a gente ouve com bastante frequência, às vezes a pessoa fala assim, mas a dor do fulano é emocional, mas a dor do fulano é psicológica. Quando a gente tem essa relação com algum familiar, com algum parente, com algum dono de empresa, eu sempre falo assim, olha, emocional ou não, a pessoa sente. Então, você na posição de médico e assistente, você é médico, você não é juiz. Você não tem que julgar o seu paciente, você tem que trazer bem-estar e benefício. Uhum. E você desenvolveu uma ferramenta chamada de Rugina de Marcondes, que é um instrumento que deixa os procedimentos mais seguros e ágeis. Explica pra gente como é que é a Rugina de Marcondes. Então, isso daqui, obrigado pela pergunta, vocês foram a fundo aí na minha vida. Isso daí, na verdade, um passo de uma cirurgia que eu faço habitualmente, que é a artroplastia cervical, que é a troca do disco por um disco artificial para manter a mobilidade, em se tratando de vida e movimento, a gente tinha dificuldade na execução de um dos passos cirúrgicos, que era a retirada do disco de uma maneira global. Isso tomava tempo, isso sangrava. Então nós fomos adaptando outras peças até que a gente conseguiu criar um molde mental em que a gente conseguiria desenvolver uma ferramenta que realmente agilizasse esse processo e trouxesse bem-estar para o doente. O que acontece, e vindo de encontro ao empresários de sucesso e ao empreendedorismo, é que as pessoas elas têm uma dificuldade, elas querem que ou a indústria ou um terceiro resolvam. Uhum. A gente não tinha quem resolvesse. Então, eu como médico fui atrás de passo a passo. Quem é o design que faz o desenho, como você consegue o desenho na Anvisa, qual é o material que é utilizado, qual é a indústria que vai fornecer, e nós conseguimos o registro dessa peça, dessa ferramenta que hoje a gente usa de maneira rotineira. E ela foi doada, a patente não é minha, qualquer um pode copiar e usar a peça, porque o objetivo não era ganho financeiro, o objetivo não era um empreendedorismo voltado a finanças, o objetivo era melhorar a parte assistencial, melhorar o tratamento cirúrgico, e eu fiz para eu usar. Uhum. E doei dessa maneira. Então, em relação ao empreendedorismo, quando você tem uma dificuldade e esse caminho não é aberto por outra pessoa, é extremamente prazeroso que você trace esse caminho por você só. Bom, você tem uma carreira brilhante. Obrigado. Contribui muito com a medicina, participa aí de pesquisas, publica artigos, trabalha, né, em algumas entidades. Em 2020, você iniciou um mestrado em saúde pública na Irlanda. Isso. De lá, o que você trouxe? Então, assim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu já tive na vida. Eu recebi um convite para fazer um mestrado, na verdade, foi uma seleção para fazer um mestrado na Irlanda, Universidade de Limerick, que é voltada à saúde pública, mas não saúde pública de bairro, é saúde pública a nível global, a nível mundial. Começou com uma perspectiva pequena. A hora que eu cheguei lá, a quantidade de conhecimento que eu recebi foi monstruosa. Eu já morei em outros países, mas a troca cultural foi gigantesca. Então eu me vi dentro de uma turma de 47 alunos, de 17 nacionalidades diferentes, mais o irlandês, para discutir um tema que eu não dominava e na língua que não é minha língua mãe. E nós, os 47 alunos, nós terminamos o curso, vamos apresentar a tese agora em agosto, que já está até pronta, e eu acho que, acima de tudo, nós somos um exemplo para o mundo que pessoas diferentes, com culturas diferentes, conseguem trabalhar juntas sem discriminação, sem discussão, sem briga, se você olhar lá na frente e não olhar o indivíduo. Então, assim, foi uma experiência extremamente gratificante, inovadora. E o método de ensino na Europa, nas universidades europeias, é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Lá eles te dão a base para que você aprenda por você mesmo. Lá eles não te dão uma apostila para você decorar um conceito pré-estabelecido. Inclusive, nós fizemos lá um vídeo, uma das atividades era fazer um vídeo sobre uma proposta de saúde pública. E o nosso vídeo foi selecionado entre os 10 melhores vídeos para concorrer por um prêmio europeu, por uma... Eu não vou te recordar, mas era para receber uma verba de milhares de euros para implementar efetivamente essa medida. E foi uma honra, assim, o meu vídeo ter sido selecionado. Só que jamais o meu vídeo merecia vencer. Porque a gente encontrava lá pesquisadores que estavam indo em tribos africanas que se faz castração feminina.
países em que milhões de pessoas morrem por falta de saneamento básico do básico. Sim. O meu vídeo era voltado à escoliose. Mas só de ter sido selecionado já foi assim um elogio enorme por parte da instituição. Aí, por coincidência, ontem eu ainda recebi uma proposta de emprego que eles querem que eu vá morar lá. Mas eu não vou, eu sou brasileiro, eu não saio daqui de jeito nenhum. Mas foi uma experiência assim, extremamente gratificante. Doutor André, além da sua atuação como cirurgião, você tem um lado empreendedor muito, muito forte. Hoje você tem 5 empresas que trabalham aí com a tecnologia, né, voltado para a medicina. Como é que é conciliar esse seu dia a dia como cirurgião com esse seu lado empresário? Corrido. Quando a gente fala corrido, assim, eu preciso agradecer minha família. Assim, eu consegui chegar onde eu cheguei porque minha mulher faz o que eu não posso fazer. E ela é médica também e trabalha também. Então, assim, ela tem um fator preponderante numa situação dessa. Mas eu consigo conciliar bem porque depois de um determinado momento da minha carreira, eu consegui adquirir uma coisa que a gente chama de independência financeira. Então, é quando você consegue ter investimentos que te permitem não precisar trabalhar para comer. Não precisar trabalhar para viver. Quando você consegue essa independência financeira, você realmente sente o que é a liberdade. E aí você passa a fazer as coisas porque você quer, não porque você precisa. A inversão de valores é enorme. Então você fala, pô, André, a sua vida é corrida? É super corrida. Eu acordo todo dia de madrugada, eu vou dormir todo dia super tarde da noite, os meus finais de semana são corridos, os meus horários são corridos, eu estudo absurdamente, eu preciso delegar funções para várias pessoas, mas isso não é uma coisa sacrificante hoje para mim, porque eu faço porque eu quero, eu não faço porque eu tenho a necessidade financeira de fazer. Dentro da medicina, a gente costuma usar um termo relativamente ruim, mas é assim, você não precisa mais se prostituir. Não que se prostituir seja errado, entre aspas, dentro do sentido do contexto que nós estamos falando, que é assim, olha, eu me sujeito a ir trabalhar na periferia X sem a menor condição. Não, alguém tem que ir. Uhum. Mas assim, a partir de determinado momento, você não precisa mais fazer isso, você começa a fazer o que realmente te dá prazer. Então, às vezes, em vez de você atender 10 pacientes numa manhã, você atende 2. Mas esses 2 que você atende com uma qualidade e uma excelência muito maior do que você não conseguiria fazer num outro sistema de atendimento ou uma coisa assim. Uhum. E falando um pouquinho das suas empresas, elas fazem exatamente o quê? Eu tenho uma empresa de participações, que aí tem participações em vários negócios. Eu tenho uma startup voltada à telemedicina, eu tenho uma plataforma de e-commerce e eu tenho mais 2 outras empresas voltadas mais para a parte assistencial médica. E para compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, você tem um projeto saindo do forno, um livro aí de 350 páginas. 350 páginas, até agora. Se a gente não acrescentar mais um desenho, um gráfico, vai ficar por aí. Que é um projeto extremamente interessante, né, que você vem se Sim. dedicando, sobre empreendedorismo. O que a gente vai encontrar nesse livro? Durante toda essa carreira, muitas pessoas assim, modificaram a minha vida. Assim, não posso dizer que o mérito foi só meu. Assim, tem meus pais, tem meus avós, tem minha esposa, tem meus professores, tiveram as pessoas que me deram emprego, tiveram as pessoas que me estenderam a mão, tiveram as pessoas que me demitiram quando eu não merecia estar ali. Uhum. Então, assim, eu vim desenvolvendo uma experiência. Então, o objetivo do livro é como você atingir o sucesso sendo uma pessoa normal, não tendo um talento excepcional. Ah, eu sou o Pelé. Ele atingiu o talento, o sucesso de qualquer jeito. Claro, ele era o primeiro a chegar no treino e o último a ir embora. Mas ele tinha um talento excepcional. O objetivo do livro não é pro Pelé. O objetivo do livro é para as pessoas normais, como eu, como você, como o pessoal que está aqui no estúdio ao nosso redor, que entendam que com meritocracia, esforço, constância, gratidão, você consegue atingir todos os objetivos que você quiser. Espiritualidade. Espiritualidade. Então, se a gente for parar para pensar assim, de uma maneira assim, extremamente rápida e simples, eu estar aqui conversando com vocês, isso é um milagre.
Quantos eventos tiveram que acontecer para a gente estar aqui? Você começou com o Big Bang, expansão do universo, Deus criou o mundo, veio Adão e Eva. Não digo Adão e Eva do ponto de vista cristão, eu digo assim, se eu e você estamos sentados aqui, teve o primeiro homem e a primeira mulher. Sim. E a gente veio evoluindo. Aí o meu bisavô, se ele tivesse caído, ele não teria conhecido a minha bisavó. Então, qual é o milagre da vida para nós dois estarmos sentados aqui? Então, eu e você já passamos por bilhões de anos de seleção natural. Então, as ferramentas a gente tem. O que falta, às vezes, é você ter consciência de como você é importante, de como você é especial e o potencial que você tem se você simplesmente der o primeiro passo. E nessas páginas também tem muito de educação financeira. O que as pessoas vão aprender com isso? Muita educação financeira. Do básico ao intermediário. Então, assim, nem eu tenho um nível de educação financeira de um economista que viva de fazer trade na Bolsa de Valores. O objetivo não é esse. O objetivo é você aprender do básico. O básico é o básico. E o básico do básico é ganhar mais do que você gasta. Se você não ganha mais do que você gasta, então a gente começa desde explicando forma simples de você aumentar a sua rentabilidade. Você tem que ter uma reserva de segurança. Seguro, que é o que a gente chama de blindagem patrimonial, você não tem que pagar xingando. Você está blindando o seu patrimônio. Se você tiver uma doença, você vai gastar tudo que você construiu na vida para pagar um hospital, em vez de pagar um plano de saúde, por exemplo. E aí você vai para a parte de investimentos. Quando a gente chega na parte de investimento, a gente detalha para a população que você tem renda fixa, você tem renda variável. Dentro da renda variável, você tem fundos imobiliários. Existe um mercado gigantesco, que é o mercado de derivativos. Como eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro dentro desse mercado com o menor risco possível? De uma maneira constante e contínua, com o menor risco possível? Tem como. No balanço das empresas, você consegue ver parâmetros simples que vão te ajudar a escolher boas empresas e negócios que você acredita, para você ser acionista dessas empresas. Mas ser acionista no sentido de eu quero ser sócio da empresa X. Não eu vou comprar e vender ação X no dia a dia, porque isso toma tempo. Eu acredito que o modelo de negócio do sistema bancário é excelente, eu acredito nesse banco e eu quero ser acionista desse banco, porque você vai ser sócio desse banco. Você vai receber dividendos com o lucro desse banco. Você vai trabalhar o mercado de opções para ter rendimentos mensais em relação a esse banco. Você vai diversificar em fundos imobiliários. E você realmente consegue, dentro dessa estratégia que a gente vem seguindo já há alguns anos, um rendimento assim extremamente satisfatório. Esse seu resumo, né, do livro, Como Atingir o Sucesso Sendo uma Pessoa Normal, você acredita que isso se aplica a qualquer pessoa, independentemente da origem, da história? A qualquer pessoa. Nós tomamos o cuidado de tentar englobar desde o mais humilde até o grande empresário. Essa é a beleza do livro e do trabalho que foi feito. Um exemplo. O objetivo é você ir evoluindo. Os meus avós não tiveram a vida que eu tive hoje. Meu avô, ele tinha uma fazenda no sertão do Ceará. O gado morria de sede. Ele pegava um cavalete, como se fosse um tonel de madeira. Minha mãe, com 5 anos, ia abraçadinha no tonel de madeira e meu avô amarrava uma corda na boca e atravessava o açude a nado para levar minha mãe na escola. Mas minha mãe virou médica. Veio para São Paulo. Conheceu meu pai. Teve uma qualidade, um padrão de uma classe média alta. Hoje eu tenho outro padrão. Mas porque meu avô arrastava minha mãe no dente. Então, a gente quer pegar desde a pessoa que tem um estudo mínimo, que precisa entender que se ele terminar o supletivo, é um degrau na carreira dele. Quando ele aprendeu o curso de inglês noturno, das 7 às 11, ele vai mudar outro padrão na vida dele. Mas ele vai ter que fazer o curso noturno das 7 às 11 e trabalhar de manhã. Não é uma mágica. Então, trazer um pouco as pessoas para a realidade. Você é capaz? Sim. Vai ser fácil? Não. Entendeu? Mas existe um caminho. E esse caminho, a gente cita alguns exemplos do que foi para mim. Mas a gente toma cuidado de mostrar que
o caminho é seu, é individual. Cada um tem que traçar. Mas se você não aumentar a sua educação, se você não melhorar o seu networking, se você não tiver um investimento em marketing pessoal, se você não souber se portar no ambiente público, a gente costuma brincar, se vista para o cargo que você quer ter, não para o cargo que você tem. Então, assim, são vários fatores que vão te trazendo pessoas e vão modificando o seu mundo. E uma vez que você começa esse processo de modificação, é tão rápido e assustador que você nem imagina. Claro, você também é um empresário, uma profissional de sucesso, você entende perfeitamente o que eu estou falando, mas talvez isso daí estimule o seu público a entender um pouco do que a gente está conversando aqui. Quando que esse livro vai ser lançado? Até o final do ano vai ser lançado, você vai ser convidado, nós vamos dar uma festa. Doutor André, você é jovem, tem 40 anos, 16 anos de formado e já realizou muita coisa, muitos projetos, já tem uma marca muito forte, tem mais 40, 50 anos de atuação. Quais são os próximos projetos? O que você ainda pretende realizar? Então, assim, a gente veio num período de bastante correria, porque teve o término das empresas de startup, por causa da pandemia a gente teve que acelerar esse processo para conseguir colocar a telemedicina ou ajudar a implementar a telemedicina no mercado, até por uma necessidade de interligação pessoal. O livro também foi um projeto que vem tomando já quase 1 ano e meio, agora, graças a Deus, está na parte final de editorial. O mestrado em Limerick que eu terminei agora, vou apresentar minha tese em agosto, mas está terminado. Eu acho que assim, os próximos 4 meses eu quero curtir minha família um pouco. Eu acho que eu devo isso para eles. Então, assim, quero ficar um pouco com eles, quero curtir um pouco meus filhos, quero ficar mais presente do meu filho menino. A minha filha menina, a Gabi, está fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco o papai está lá com ela. Então, assim, os próximos 4 meses eu quero me dedicar a eles, porque eu acho que eu estou devendo para eles. A partir de julho e agosto, sem dúvida nenhuma, que nós vamos estar procurando novos projetos para tocar para frente, porque eu acho que a vida é assim mesmo. A gente tem que ir correndo atrás e criando e produzindo e evoluindo. E mais a longo prazo, pensando daqui 5, 10, 15 anos? 5, 10, 15... Ou você não gosta de planejar? Não, eu gosto de planejar, mas assim, eu acho que daqui a 5, 10, 15 anos, provavelmente eu vou voltar para as origens e eu vou só ser médico. Doutor André, foi muito bacana esse bate-papo, conhecer a sua história, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço sempre vocês. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado pelo seu público, pela sua audiência. Muito obrigada. Nós recebemos aqui o doutor André Evaristo Marcondes, ele é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição do Empresário de Sucesso Ícones. Até lá!